Quando a gente é muito novo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais tempo disponível, né? Tirando ali talvez a escola ou algo do gênero. E a tendência também é sempre se utilizar mal desse tempo, né? Seja de qualquer maneira. Então, quando a gente é muito novo, a gente passa muito tempo com pessoas e fazendo coisas que não levam a lugar algum e inclusive nem te fazem bem, mas a gente tem essa tendência a fazer. Não, não é só com o pessoal jovem, né? Pessoal mais velho e hoje em dia com a questão do celular também possibilita muito da pessoa viver ali desperdiçando o tempo dela. Claro que é muito difícil a gente julgar o que seria desperdício e o que não é, né? Só que no final eu colocaria que desperdício é quando tu investe teu tempo, a tua energia, talvez mesmo até o teu afeto, e não exista um retorno positivo em relação a isso. Uma das coisas que eu vejo que acontece muito hoje em dia é, por exemplo, assim, ó, pessoas, e eu acredito que sejam geralmente bem jovens, que veem lives de 12, 13, 14 horas ininterruptas, né? Então a pessoa começa a assistir ali a live, o produtor tal, ou tá conversando, ou tá jogando o jogo tal, e a pessoa fica ali presa naquilo ali durante horas, comentando, fazendo doações, etc, etc. E aí isso é assustador, porque é um desperdício completo. Eu até entendo, do ponto de vista de entretenimento ali, pô, eu tô com 2 horas vagas, não quero ver um filme, não quero jogar videogame, não quero ver uma série, não tô a fim de dar uma volta, eu vou ver aqui alguma live, uma conversa, alguma coisa. Isso para mim é perfeitamente compreensível, até pode ser sadio dependendo do contexto. Agora, ficar horas a fio ouvindo ali, muitas vezes a pessoa que está fazendo a live nem está falando nada, nem está fazendo nada, está ali muitas vezes esperando algum tipo de doação, superchat, etc, etc. Então é muito complicado, sabe, perceber esse desperdício. Até eu preciso fazer uma observação. Eu vejo também gente com mais idade, gente acima dos 40 também vendo lives de assuntos assim completamente aleatórios, né? Para aí que eu vou mostrar aqui esse buraco que apareceu no meu pátio. O que será que tem aqui? Eu vou pegar aqui uma pá e vou cavar. Segue aqui comigo. E a pessoa tá ali. E claro, mas a pessoa tem direito, tudo bem. Só que quando a gente vai se tornando cada vez mais consciente, não só da própria realidade, mas do quanto ela é custosa, a gente começa a entender que tempo é dinheiro, né? Não necessariamente que o tempo vai se transformar em dinheiro, mas o investimento do tempo vai. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu realmente teria aproveitado com coisas mais úteis, né? Então, eh, durante muito tempo eu consumi, por exemplo, desenho, mangá, jogos que eram praticamente uma repetição igual e sem nenhuma modificação do outro. Então via, perdia tempo, hora, lia gibis, e que eram todos a mesma coisa. Nenhum deles tinha uma tirada que poderiam fazer aquilo ali vale a pena. O exemplo na área dos quadrinhos que eu acho bem interessante é o seguinte, né? Para quem conhece o Alan Moore, que criou o V de Vingança, o Watchmen, ele também escreveu algumas fases, por exemplo, do Monstro do Pântano. Cara, ele traz ali não só a questão da história em quadrinho, que era interessante, mas ele traz todo um conteúdo por trás que é bem maduro. Ele, inclusive, escreveu heróis de outras editoras, né? Como, por exemplo, os Wildcats da época da Image, depois viraram Wildstorm. Então, ele sempre trazia aquele entretenimento, mas com uma reflexão, ele sempre trazia com algum tipo de tirada que enriquecia o leitor, né? Ele não estava só escrevendo ali uma historinha de herói contra vilão e coisas do gênero, né? Trazia um peso
Que eu acho que é isso que faz falta, né? Olhando os filmes, por exemplo, de hoje em dia, a gente vai ver que são filmes vazios, né? Que eles seguem uma fórmula extremamente desgastada e eles não só não entretêm, como não trazem nada de interessante, né? As séries são raras as que trazem alguma coisa que, que te faça, né, ficar envolvido. Os jogos, muitos, o pessoal fala muito do Far Cry, né? O Far Cry se tornou um repeteco atrás do outro, o próprio Watch Dogs da Ubisoft. Então a gente vai vendo que se tu desperdiçar teu tempo ali, tu não vai conseguir usar para outras coisas. Claro que é muito difícil quando tu não tem maturidade. Eu dou um exemplo pessoal. Quando eu era jovem, né? O pessoal, assim, todo mundo à minha volta dizia que eu tinha que fazer um curso técnico, né? E eu nunca quis, eu tinha raiva, não quero fazer isso. Só que eu nem sabia o que era um curso técnico. Eu não sabia que eu poderia me formar como eletricista, eletrotécnica, e que hoje em dia eu poderia usar essas coisas na minha vida, né? E eu tinha raiva, não quero, não quero, não quero. Então, a gente muitas vezes, pela ingenuidade, talvez por uma falta de maturidade, não consegue enxergar. Então, fica preso em grupos de pessoas que não agregam em nada, fica amarrado em situações que não trazem nada de bom. Eu gosto muito do influenciador tal. Aí o cara acompanha aquele influenciador e o influenciador é uma pessoa completamente vazia, é um personagem que ele não traz nenhum tipo de soma para a vida da pessoa. E aí o que que acontece? Essa pessoa vai ficando vazia, cada vez mais vazia. Ela não se preenche com nada de positivo. Então tu só vai ter que pagar essa conta é mais tarde, quando tu perceber que tu não usou o teu tempo ali, os teus recursos da maneira certa, e tu vai ter que depois cobrir, entre aspas, esse cheque especial, né? Aí tu vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tu não vai ter tempo nem para olhar 5 minutos ali do jornal, que tu vai estar cansado numa rotina brutal, vivendo a corrida dos ratos. E isso é uma coisa que, com a questão da internet, das próprias redes sociais e do celular, facilitou muito, né? Eu realmente entendo as pessoas que gostam, pô, eu gosto de ver ali a live do fulano, etc, etc, mas eu acho que é muito nocivo. Dou um exemplo aqui daquele influenciador que ficava comentando, ficava vendo o vídeo dos outros, vídeos de comida e ficava comentando. E aí eu vi que todo mundo falava desse cara, eu fui ver. Aí eu vi o primeiro vídeo, pô, achei engraçado. Mas, pô, legal, aqui o cara comenta, ele fala, ele é bem divertido. Aí vi ali ele comentando dos sanduíches, né? Aí depois de um churrasco. Aí depois ele comentou da pizza. E aí eu, tá, mas parei, é sempre a mesma coisa? O que ele tá fazendo aqui é sempre a mesma coisa, não é culpa dele, mas ele tá fazendo a mesma coisa. Ver um vídeo e ver 100 vídeos dele é a mesma coisa. Porque ele só fica olhando e comentando: ah, que coisa boa, que comida maravilhosa, ah, isso e aquilo. Até ele mudou, hoje em dia ele, se eu não me engano, ele tem lives que sobre jogos, né? Jogos que eu digo de futebol, inclusive, acho que nas Olimpíadas ele transmitiu ao vivo, Copa do Mundo, coisas do gênero assim. Só que aquilo, o cara tem milhões de seguidores, muita gente é jovem, o conteúdo dele hoje em dia é para voltar, acho que se tornou um pouco mais profissional, só que em grande parte, pelo menos o conteúdo anterior, cara, era ele assistindo aquilo e comentando, ah, que coisa boa, ah, e é isso. E é isso que eu digo, vê uma vez, tudo bem, vê duas, vê três, e aquilo não começa a te agregar mais, é a mesma coisa, parece que tu tá vendo ali a pessoa tá presa no tempo, cara, não perde teu tempo e tua energia com isso, né? Vai focar em outras coisas. Senão tu vai te arrepender. Não é uma questão, ah, isso é papo de gente velha. Não é. É que é um desperdício. Não, esses dias eu tava vendo ali, tive que dar risada, um meme do cara que pega e fica ali horas e horas configurando o emulador e fica 4, 5 horas configurando o emulador de PS2, porque ele quer jogar aquele jogo que ele jogava quando era adolescente. E aí, quando ele joga 5 minutos, vê que não se divertiu e que só estava fazendo isso buscando nostalgia. E é verdade. O cara ele ficou mais nesse ponto
do que realmente se divertindo. Agora, falando disso, eu me lembrei de um outro caso de um influenciador que era bem. Eu acompanhei ele no início do canal dele, que ele falava sobre videogame. Então, ele vivia nessa coisa de videogame, de emulação, testando as coisas. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o vídeo dele, eu disse: pô, esse cara aqui é divertido. Ele tem uma energia assim positiva, ele sempre rindo e brincando. Só que eu continuei vendo aqueles vídeos e na verdade eu percebi que o cara era um cara bobo. Ele era bobão. Ele, tipo assim, pera que eu vou ligar aqui um Xbox numa TV de tubo. E aí o vídeo todo ele passava aquela luta, mas ele nem chegava a jogar, ele nem se divertia. Ele só ficava criando essas entre aspas, missões que não chegavam a lugar algum. E aí hoje em dia eu fui ver, o cara acho que tem mais de 1 milhão de inscritos, mas são vídeos que não agregam em nada. Então, isso serve para tudo, né? Amizades, o cara vai para o colégio, vai para a faculdade, vai para o trabalho, fica papeando, só conversa fiada, e o pior, as pessoas não são amigas dele e ele está ali alimentando aquilo. O cara está ali perdendo tempo com todo esse tipo de conteúdo que não agrega. Não, olha só, eu não acho que a gente tem que viver em função de aprender, viver aprender, viver aprender. Não, mas a gente tem sim que priorizar o seu tempo, né? A gente não pode viver só na imbecilidade. Tu tem que ter sim essa questão de aos poucos, ao longo do tempo, ir amadurecendo e te fortalecendo. E não é só essa questão que falam muito, né? Eu quero ser a minha melhor versão. Cuidado com isso. Todos que eu vejo buscarem a melhor versão se tornam personagens. Essas pessoas não têm nada, absolutamente nada de natural. Elas se tornam personagens. E aí, tem pessoas que, eu vou seguir o fulano, vou seguir o Beltrano, e a pessoa é completamente vazia, ela só tá te falando coisas ali para tirar proveito, vender curso ou algo do gênero. Então, o recado que eu trago é no sentido de que reflitam aonde vocês estão perdendo tempo de vocês, acompanhando rotina de terceiros que não agregam em nada. Se a rotina agregasse a informação, por exemplo, pessoal, vou mostrar aqui. Queimou aqui a minha TV, eu vou mostrar aqui como é que vocês podem consertar, o aparelhinho de solda, aqui, um multímetro. E não tem nada disso, né? Esses vídeos têm poucas views. O que tem view, durante 24 horas comi alimento só da cor azul. E é isso. E não tem mais nada. Completei o álbum de figurinhas da Copa. Fica difícil, né? Eu particularmente não tenho muita paciência com esse tipo de coisa porque eu acho muito desgastante, né? E as pessoas estão atoladas nisso. Não é só gente jovem, a maioria é, mas tem muita gente também mais velha perdendo tempo e energia com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoa. E sinceramente, eu não acho que as coisas vão melhorar. Aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.